Queridos, vamos à palavra do Senhor, no livro histórico de Josué, capítulo 2. Convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Josué, capítulo 2, e nós iremos trabalhar toda a sessão do verso de número 1 ao verso de número 24. Palavra do Senhor ao nosso coração, texto que nos servirá de reflexão nesta noite. Diz assim o texto sagrado: da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher, que havia escondido os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que levava aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade, e antes que os espias se deitassem, Raabe foi onde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa alma da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados deste juramento que você nos fez jurar, se, quando entrarmos nessa terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não nos reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas, se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E, se você denunciar esta nossa missão,
estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte, e ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó, porque os perseguidores os procuravam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhe havia acontecido. E disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Amém. Irmãos, o modo como nós expressamos a vida revela as nossas origens. O modo como nós expressamos a vida revela as nossas origens. Como assim? As nossas expressões, sem sombra de dúvidas, elas irão revelar os exemplos que nós aprendemos, construímos, vimos, recebemos. O que expressamos também faz parte das histórias que chegaram até nós, parte de histórias que modelaram a nossa vida, modelaram a nossa visão e, sem dúvidas, reverberam a nossa existência diante do que nós fazemos na vida. Portanto, eu digo mais uma vez, o modo como expressamos a vida revela as nossas origens. E essas origens, por meio dos exemplos e das histórias, aponta para algo ou alguém. E quando visualizamos algo ou alguém, sem dúvidas criamos aqui uma série de marcos ou algum marco específico que vai direcionar um ponto de partida para refletir assim as nossas ações. Deixe-me exemplificar um pouco. Quando criança, você recebeu inúmeras histórias, inúmeras canções, você recebeu exemplos, ações, palavras boas ou palavras ruins, e hoje você, de alguma forma, reverbera esse tipo de situação que anteriormente foi construído e que hoje, sem dúvida, liga a sua história de vida e tudo o que você faz. E quando nós pegamos este exemplo das histórias, nós pegamos esta ideia do marco de algo ou alguém e encaixamos e vemos este exemplo no contexto de Josué, capítulo 2, nós observamos uma mulher que foi transformada a partir de um relato de quem Deus era e o que ele estava fazendo em favor do seu povo. E nessa história observamos que é a história de Raabe. Nós vemos aqui, irmãos, diante do contexto, que Josué, como aprendemos no domingo passado, ele está em uma expedição militar, entrando na Terra Prometida, e agora chega um momento onde ele enviou alguns espias, alguns espiões, para entender um pouco mais sobre a terra no qual Deus havia prometido ao povo. E, sem sombra de dúvidas, a ideia aqui primária era visitar a terra e coletar informações da terra, e essa terra era a terra de Jericó. Mas, num dado momento da história, um personagem rouba a cena. A história não passa apenas a ser sobre os espias que são enviados por Josué, mas essa história começa a destacar uma mulher chamada Raabe. E nessa história, Raabe era uma mulher marginalizada, o texto fala, era uma mulher prostituta que não tinha valor algum para o seu tempo, mas uma mulher de grande fé e mulher também que ao final será ligada à genealogia de Jesus, sendo parte da linha de Cristo. É muito interessante percebermos que Raabe não fazia parte do povo de Deus, mas pela fé, por meio do relato de Deus, por meio das experiências e das histórias que o Senhor foi construindo a partir do seu povo, ela passa a expressar um novo modelo de vida a partir daquilo que o Senhor havia operado no povo de Israel. E assim, Raabe, neste texto, ela é um instrumento de Deus para abençoar a vida do povo, e também Raabe é contemplada pela salvação de Deus
ao ser assim então instrumento de Deus para servir ao povo e também receber do Senhor a salvação. Isto tudo acontece porque a fé de Raabe, ela foi despertada pelos grandes eventos que o Senhor operou. O texto fala que no Mar Vermelho, quando ele foi aberto, e também quando Israel derrotou os reis em Números capítulo 21. E neste contexto todo, é muito interessante pensarmos também que quando a fé, por meio do Senhor, nos alcança e nós passamos a expressar a vida de uma maneira diferente, nós recebemos a salvação e as bênçãos da salvação. E eu quero trabalhar este texto e este contexto com os irmãos hoje, dizendo que, sem dúvidas, irmãos, algo também é fato, ou algo também é direcionado ao que expressamos. Algo também é apontado a partir da maneira que nós olhamos para Deus e reverberamos alguma coisa a respeito de Deus. Do mesmo modo que Raabe ouviu e expressou, nós também temos a condição de ouvir e expressar. Mas a grande ideia é o que nós ouvimos e o que nós iremos expressar a respeito de Deus. E assim nós entendemos que Raabe, ela expressou a sua fé em Deus e esperou em Deus a sua salvação, bem como a salvação do seu lar. Pastor, o que significa isso tudo? Significa, irmãos, que se nós queremos peregrinar nessa terra de um modo vitorioso, nós devemos expressar a nossa fé no Senhor. Se não tivermos a nossa fé, a expressão da nossa fé no Senhor, certamente, irmãos, não viveremos caminhos de vitória, mas caminhos de derrota. E a história de Raabe aqui, já entrando no tema da mensagem, que é peregrinos vitoriosos, esta mulher expressou a sua fé no Senhor Jesus. E hoje eu quero te chamar também a expressar a sua fé no Senhor. Então, peregrinos vitoriosos expressam a sua fé no Senhor. Você não pode sair daqui hoje duvidoso ou duvidosa. Você não pode sair daqui hoje meio que trêmulo na fé. Ou você entende o quão grande é o Senhor e o que Ele fez, ou você continuará meio que cambaleando pela vida, meio que em choque, em dúvidas. E hoje eu creio que esse texto nos ajudará um pouco mais a compreendermos sobre quem é o Senhor, o que Ele fez por meio da vida do seu povo e o que Ele pode fazer por nós hoje também. Então vamos ao texto. Na primeira sessão, irmãos, do verso de número 1 ao verso de número 13, o que nós encontramos? Nós encontramos o envio desses homens a uma terra que até o momento era uma terra desconhecida. Nós encontramos esses homens peregrinando, desafiando os limites, avançando na vida, mas contando também com uma mulher que já sabia quem era o Senhor. Esta é Raabe. E esta mulher, então, ela corre um risco de vida por ser leal ao Senhor. E desde já ela já começa a expressar a sua fé em lealdade ao Deus da vida, em lealdade ao Deus de Israel. E ela tem algumas ações por meio dessa expressão de fé. Ou seja, ela começa hospedando os espias, em sequência ela protege os espias e por fim ela é fiel aos espias. No momento em que o rei de Jericó descobre que havia ali alguns infiltrados para investigar a terra. E ela meio que desconversa o assunto, ela meio que dá uma outra versão da ideia, do problema, da situação, mas ela, de fato, preserva aqueles homens, demonstrando ali coragem e demonstrando também uma grande lealdade ao Senhor. E, somado a isso, vem o cerne deste texto, que é a confissão de Raabe. É muito interessante percebermos, irmãos, que a expressão de fé, ela vem primeiro das coisas que foram passadas, das coisas que foram construídas, das histórias que nós recebemos a respeito de Jesus. E assim, o texto nos fala, verso de número 8, antes que os espias fossem deitar, Raabe estava com eles no terraço e lhes disse: olha, eu bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês e o pavor que vocês estão causando sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo por conta de quem? Do Deus vivo. Observe o texto. Porque ouvimos
Também ouvimos, e verso 11, quando ouvimos, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença do Deus de vocês. Ele é acima dos céus, ele está acima dos céus e também embaixo da terra. Ou seja, um Deus que governa todas as coisas. O que acontece nessa confissão? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Raabe aqui, ela conhece os feitos de Deus em favor do seu povo. Raabe, ela consegue visualizar que o mesmo Deus que livrou o povo do Egito e o fez passar pelas águas do Mar Vermelho, o mesmo Deus que livrou o povo, o fez passar pelas águas do Egito e também deu vitórias ao povo no meio do deserto, era o mesmo Deus que estava a caminho de Jericó. Ela começa a visualizar e entender que o mesmo Deus que estava fazendo sinais e proezas por meio do povo de Israel era o Deus que agora estava comprometido em dar a terra ao povo de Israel. Observe que ela coloca, olha, nós entramos, nós estamos com um pavor enorme, nós estamos completamente desanimados por causa da presença de vocês. E assim Raabe, ela crê nos atos poderosos de Deus em favor do seu povo. E o que ela consegue entender diante disso? O verso 12 e o verso 13 vai trabalhar dizendo, olha, jurem, usem de bondade comigo, assim como eu usei de bondade com vocês. E eu espero que nessa tratativa vocês conservem a minha vida, a vida da minha família, e nos livre da morte na hora que o juízo de Deus chegar à cidade de Jericó. Eu entendo que o Deus de Israel é a única esperança que eu tenho. Portanto, jurem em favor dos meus pais, da minha família. Jurem, por favor, eu preciso de vocês. Sintetizando, é isso que Raabe está ali diante dos espias tratando. Ela confessa, ela reconhece, ela observa o Deus, o domínio do Senhor, e ela também suplica por bondade e misericórdia. Irmãos, diante dessa primeira sessão, o que esse texto tem a nos ensinar? Aplicando esse texto ao nosso coração, nós podemos ver que quando nós expressamos a nossa fé no Senhor, nós podemos esperar do Senhor a salvação. Mas isso só é possível quando nós entendemos a importância de expressar a nossa fé no Senhor. E Raabe entendeu. Esse texto ele é muito propositivo ao nosso coração, porque na confissão de Raabe, ela está propondo dois cenários. Se você não enxergou, eu quero que você visualize agora. O cenário da vitória e o cenário da derrota. Qual é o cenário da derrota? O cenário da derrota é o cenário em que ela olha para trás e observa o Egito sendo derrotado, no deserto, os inimigos do Senhor sendo derrotados, e ela observa também que se o juízo de Deus chegasse em Jericó e o povo não estivesse ao lado de Deus, Jericó também seria derrotado. Mas do outro lado, Raabe consegue ver o Senhor dando vitória ao seu povo, porque como diz o texto, bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Portanto, irmãos, o quanto nós conhecemos ao Senhor também impacta a expressão da nossa fé diante dos nossos dias. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se nós não conhecemos o Senhor, sabendo que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele nos dá a salvação, certamente, irmãos, nós iremos expressar a nossa fé em outras coisas, não no Deus da vida e o Deus da salvação. Se nós não entregamos a nossa vida como Raabe entregou a sua vida, confiando no Senhor, clamando por misericórdia do Senhor, irmão, certamente os nossos pés nessa terra irão tropeçar. Nós não caminharemos sobre os pilares da vitória, mas nós caminharemos sobre os pilares da derrota. Se nós não entendemos que o juízo de Deus, assim como veio para os dias de Jericó, está também para vir sobre os nossos dias, irmãos, nós viveremos o juízo de Deus sobre as nossas vidas. E para tal, nós precisamos entender que, se esperamos a vitória do Senhor, se esperamos o lado vitorioso, nós devemos entender a importância de confessarmos a nossa fé no Senhor Jesus. O que eu quero ensinar à igreja nessa noite é que, ou nós
confessamos, expressamos a nossa fé no Senhor e vivemos bem hoje e no porvir, ou, irmãos, não professamos a fé no Senhor e passamos uma vida amarga. Pastor, mas e aqueles que desfrutam de posses, de bens, que andam sorrindo? Convido você a olhar o Salmo 73. Olhe para Asaf. Ele também, nos dias dele, lembrou desses que tinham tudo, mas não tinham nada. Tinham tudo o que a vida poderia dar, mas não tinham tudo o que a presença de Deus é e representa na vida do crente. Eu quero convidar você a perceber que o único que pode nos livrar do juízo de Deus é o próprio Deus. Não tem escapatória se não for a fé no próprio Deus e a fé naquele que é o Todo-Poderoso. E por isso, Raabe, embora não fosse uma mulher do povo de Israel, não fizesse parte da história do povo até aquele momento, Raabe, pela fé que foi despertada pelos grandes atos de Deus, ela é introduzida no caminho da vitória, porque ela passa a expressar a sua vida a partir do Senhor. Por isso eu estou dizendo, irmãos, não é pelo que nós podemos fazer, mas é pelo quanto nós estamos dispostos a caminhar no caminho do Senhor, na via de Cristo, sabendo que é Ele quem nos dá a vitória, sabendo que é Ele que é a parte vencedora, sabendo que é Ele quem nos dá a salvação e a redenção em todas as áreas da vida. E talvez estejamos um pouco trôpegos, vivendo uma vida meio que instável, meio mais para lá do que para cá na fé, porque ainda verdadeiramente não conhecemos o Deus da vida e o Deus da salvação. E hoje eu quero te convidar a olhar um pouco para a palavra, olhar um pouco para o que Deus está fazendo, para tudo o que Deus já fez em nossas vidas. Sobretudo, irmãos, para tudo o que Deus já fez em Cristo Jesus. Queridos, ou caminhamos ou peregrinamos como vitoriosos, ou nós vamos caminhar como derrotados. E eu quero, em nome de Jesus, edificar uma igreja no Senhor Jesus com vocês, de peregrinos vitoriosos. Pessoas que são transformadas pelo Evangelho. Pessoas que são transformadas não apenas pela figura pastoral, pela figura de pessoas aqui, mas pessoas que são transformadas literalmente pela história de redenção que só Jesus pode dar em nossas vidas. Redimindo os nossos relacionamentos, redimindo os nossos dramas, redimindo as nossas histórias, redimindo os nossos fracassos, redimindo os nossos caminhos. Portanto, a primeira seção dessa passagem nos leva que quando nós expressamos a nossa fé no Senhor Jesus, nós podemos esperar do Senhor a salvação para as nossas vidas. Caminhando um pouco mais, a segunda parte deste texto histórico vem nos dirigir, irmãos, e nos levar à ideia do compromisso. A primeira da confissão e a segunda do compromisso. Em que momento, pastor? No momento onde Raabe, ela dá a ideia, olha, agora jurem pelo Senhor, e ela espera uma resposta de compromisso dos espias, aqueles enviados da parte de Deus. E aqui, do verso 14 ao verso de número 24, nós observamos os espias colocando termos e obrigações. Não apenas expressar por expressar, não apenas falar creio em Deus e tudo isso, mas expressar e viver. Expressar e desenvolver a fé, expressar e firmar o acordo diante aqui dos espias e nós diante do Senhor. E assim, os espias apontam o resultado. Nós usaremos de bondade e fidelidade com você e sua família, desde que você obedeça, desde que você cumpra o propósito. E talvez é interessante pensar que isso possa aqui soar como salvação pelas obras, mas não. Porque, antes de tudo, o que é despertado na vida de Raabe? A fé. Ela primeiro ouve do Senhor e depois responde ao Senhor. É muito interessante pensarmos sobre isso, irmãos. E aí, algo que primeiro começa interno, isto é, na vida, no coração, na mente, se transforma em algo simbólico. E qual é o símbolo utilizado aqui? O fio da escarlate. Um sinal que no ato da ocupação de Jericó,
os espias pudessem então enxergar que a casa de Raabe era uma casa marcada pela presença de quem? Do Senhor, exatamente. Então observe, irmãos, que quando os termos são cumpridos, que quando de fato o Senhor pela fé reside em nossas vidas, Ele está presente, nós não precisamos temer o juízo de Deus. Nós não precisamos andar temerosos diante da vida. Muito pelo contrário, este texto nos ensina que no ato de Raabe assim amarrar esse cordão na sua janela, na sua casa, Raabe ali começa a assinar a sua vitória ao lado de Deus. E as casas de Jericó que não tinham todo o suporte, o compromisso com Deus, sem dúvidas, tinham a sua sentença já decretada pelo Senhor. E assim, Raabe, ela coloca esse cordão na janela como uma marca distintiva para o dia do Senhor sobre a sua vida. E se corremos um pouquinho a palavra do Senhor, nós vamos ver que em Josué, capítulo 6, verso 22, acontece a invasão da cidade. Aquele momento que todo mundo gosta, né? Onde o povo de Deus ali toca a trombeta, faz o barulho, e o que acontece com as muralhas? Elas caem. E neste momento, qual é a casa que é distintiva ou que é distinta do povo de Jericó? Qual foi a única casa? A casa de Raabe, por causa da presença do Senhor. Então esse texto também tem algo precioso a nos ensinar, irmãos, que aplicando ao nosso coração, quando expressamos a fé no Senhor, vivemos a sua promessa de salvação. No primeiro momento, quando expressamos a fé no Senhor, nós esperamos do Senhor a salvação. E quando nós expressamos a fé no Senhor com compromisso, nós já vivemos a salvação do Senhor e as promessas dessa salvação. É isso que o texto nos ensina. Portanto, nós temos que observar o acordo, o compromisso. E é por isso que, mais uma vez eu digo, me parece que alguns não entenderam a ideia e fica meio que numa espécie de coloca o fio, tira o fio. Coloca o sinal, tira o sinal. Por isso que eu digo trôpego, meio lá, meio cá, não resolvido com o Senhor, ao ponto de fato marcar a sua vida, marcar a sua casa, marcar os seus dias, tendo consciência, primeiro, como eu digo, da fé. Se não tem fé, se não tem fundamento, se não tem história do Senhor, se não tem exemplo do Senhor, se não tem testemunho do Senhor, como eu disse na introdução, isso vai influenciar o modo como nós expressamos a vida. Portanto, irmão, se nós não conhecemos o Senhor, se nós não sabemos quem é o Senhor, isto é, se não lemos a Bíblia, se não oramos, se não vivemos a fé, se não despertamos a fé por meio dos testemunhos, por meio das orações, por meio da palavra, certamente nós não iremos viver as promessas de salvação do Senhor, nem nesta vida e quem dirá na próxima. Por isso, nós aqui construímos a ideia da necessidade de termos um compromisso real com o Senhor, de fato sermos marcados pela promessa de salvação de Jesus Cristo. E Raabe, ela coloca, de fato, essa promessa em sua casa por meio daquele sinal do fio da escarlate. Irmãos, vamos explorar um pouco mais sobre essa mulher. Raabe é uma mulher estranha diante do seu povo e quem dirá do povo de Israel. Raabe é uma mulher marginalizada. Raabe é uma mulher pecadora. Mas Raabe é uma mulher de fé. Raabe é uma mulher de postura. Raabe é uma mulher de compromisso. Porque ao ouvir o que o Senhor havia feito, ela transformou a história da sua casa. E eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas ainda levam 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos, entra na igreja domingo após domingo e não desenvolve um compromisso real com Deus. Pelo que indica, essa mulher ouviu o testemunho de Deus e quando chegou o momento, de fato ela disse, não, aqui está o meu compromisso com o Senhor. Queridos, se existe algo nesta terra que nós devemos ter, é a marca distintiva de Deus em nossas vidas. Enquanto muitos desfrutam ou correm nas vias da vida,
buscando o equipamento tecnológico de ponta, buscando o melhor salário, buscando a melhor casa, buscando a melhor educação para os filhos, buscando ser bem-sucedido na vida. Pastor, isso é errado? Tenho falado aqui, não é errado. Mas a ideia é, enquanto muitos estão buscando nisso a finalidade da sua vida, isso sim é errado. Irmãos, muitas pessoas estão esquecendo da marca que irá fazer a diferença no dia do juízo de Deus na terra. Portanto, se você almeja ser lembrado como um lar, uma pessoa que tem essa marca distintiva, eu convido você essa noite, meu irmão, expresse a sua fé no Senhor Jesus. Não apenas coloque um fio de escarlate na janela da sua casa, mas coloque sobretudo o sangue poderoso de Jesus sobre a sua vida. Clame por esse sangue. Senhor, habite no meu viver. Transforme o meu caminhar. Me dê um caminhar vitorioso diante da vida, Senhor. Irmãos, nós não podemos buscar apenas os tesouros dessa terra, mas como o próprio Jesus falou, buscarmos tesouro do céu. E eu nem diria, irmãos, a questão, como disse o Júlio hoje pela manhã, a posição do céu, mas sobretudo a salvação que só vem de Jesus para as nossas vidas, isso sim. Então hoje, esse texto nos convida a pela fé, tão somente pela fé, nos rendermos ao Senhor. A colocarmos de fato, como Raabe colocou toda a sua vida aos pés da cruz. Quero estar aos pés da cruz, que tão rica fonte. Não apenas cantar, irmãos, mas viver isso mesmo. Hoje esse texto ele é convidativo aos nossos corações, irmãos, para avaliarmos também se de fato a marca de Cristo está em nós. É muito interessante, irmãos, quando nós assistimos uma série, eu não sei aqui quantos gostam, mas ilustrando agora, séries policiais, né? O policial ele vai fazer uma investigação, bate na porta de uma pessoa, e aí ele começa a fazer algumas perguntas, e a pessoa pergunta assim, quem é você? E aí o que ele faz? Tira o distintivo, eu sou. E a pessoa já cria aquele olho tipo, uau, tem alguém aqui. Importante. Quero convidar você, irmão, nessa noite, a olhar para o seu bolso aí e saber se o distintivo de Cristo está no seu bolso. Eu quero te convidar mesmo a investigar o seu coração e ver se você de fato está marcado pela promessa de salvação do Senhor. E eu encerro essa sessão dizendo, irmãos, eu te convido a pensar, porque um dia, assim como o juízo de Deus desceu sobre Jericó, o juízo de Deus também virá sobre a terra. E quem não tiver esse distintivo de Cristo na vida, olha, irmãos, vai receber a ira de Deus. Mas eu quero encontrar você, todos vocês, na grande festa do Senhor. Mas para tal, irmãos, é necessário expressarmos a fé no Senhor, confessando a Deus como nosso único e suficiente Salvador. E entendendo também, irmãos, o compromisso que nós temos com Deus de carregar essa marca, deixar essa marca em nossas vidas, até o dia do encontro com o Senhor. Encerro dizendo, o modo como expressamos a vida revela as nossas origens. Hoje você ouviu um pouco mais sobre quem é o Senhor. O que Ele fez na vida de uma mulher e na vida de um povo, para que este povo saísse vitorioso. Então, como eu disse, somos um retrato do que recebemos no passado. A partir de agora, você está recebendo a palavra de Deus.
Você está recebendo a orientação de Deus. E você tem, pela fé, a oportunidade de caminhar com Cristo e viver a partir do Senhor uma transformação da sua história. Que Deus, assim, te faça peregrinar de um modo vitorioso e que você todos os dias venha expressar a sua fé no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça e que ao longo do caminho o Senhor te preserve, assim como o Senhor preservou Raabe e a sua família. Amém? Deus nos abençoe. Vamos entoar o cântico, irmãos.